Olá, eu sou o professor Arnaldo Bon, eu serei o seu professor de Física da área de Ciências da Natureza e Tecnologia. Na aula de hoje, falaremos sobre a produção e o consumo de energia pelas sociedades humanas, principalmente a brasileira, mas também em outros locais e sociedades mundo afora. Vamos lá? Então, a gente vai começar falando sobre o que é energia. Por que as nações e por que as pessoas lutam tanto pelo domínio da energia. E o conceito de energia, gente, é um dos mais difíceis da física. A gente sabe quais são os tipos de energia, a gente sabe como transformar energia de uma em outra. A gente produz máquinas movidas à energia. A gente desenvolveu uma área enorme da medicina, que é a nutrição, baseada no entendimento de consumo de energia. Mas é muito difícil definir o que é energia mesmo. Talvez a melhor definição seja: energia é a sua capacidade de movimentação e de deformação. Então, se você consegue atuar em objetos próximos a você e gerar mudanças nas suas formas, deformações, você está gastando energia e você tinha energia para fazer isso. E se você consegue transformar energia e se você consegue desenvolver movimentos para lá e para cá, pegar um objeto, fazer uma deglutição, fazer um processo digestório, fazer uma aula de musculação, fazer uma caminhada, você também tem grande capacidade energética. Então, basicamente, energia é a capacidade de gerar movimento ou deformação. Claro que você percebe que é, talvez, a grandeza e a quantidade natural física que as nações e as pessoas e as famílias e todo mundo e os animais, a gente mais está atrás, gente. A energia está ligada ao próprio desenvolvimento da vida. Tanto que quando você pega animais muito velhos, o ser humano é um deles, a sanidade e a saúde dessa pessoa muito velha está ligada totalmente às pernas. Por quê? Porque está ligada totalmente à sua capacidade de movimentação. Então, energia é uma luta tê-la e todas as sociedades e todas as comunidades e todos os povos tentam acumular e ter o máximo possível, porque isso é possibilidade de vida, isso é possibilidade de movimento. Por isso que nós estamos aqui comentando como é um desafio, né, produzir energia, distribuir energia democraticamente e de maneira justa, né, para todas as comunidades. Gostaria também de falar para você por que nós escolhemos a energia elétrica. Né? Porque qual a razão de ter escolhido a energia elétrica para ser energia de transporte? Aí você vai falar para mim, mas eu não sei ainda o que é energia de transporte. Então, a gente tem energia na natureza. Quais? Um monte. A gente tem capacidade de movimento nos ventos, energia eólica, energia das marés, energia térmica das fogueiras, dos calores e das fontes de energia, energia elétrica das descargas atmosféricas que ainda não conseguimos aproveitar, energia cinética, energia de movimento da água, energia gravitacional da água, energia hidráulica. Então a natureza ela tem um prato cheio de energias que a gente pode escolher para distribuir para as comunidades e para as pessoas. Só que por que a gente escolheu, primeiro, captar energia e depois transformar essa energia em elétrica? Porque a energia elétrica, gente, primeiro que não envolve explosão. Não é que nem energia térmica, que sempre tem um resíduo, sempre tem carvão, sempre tem um ciclo de explosão, sempre tem um êmbolo, sempre tem um pistão. Não, a energia elétrica ela é limpa, ela é simples e ela age sem grandes problemas estruturais. E mais, a energia elétrica, devido ao processo de produção, que é o que eu vou comentar a partir de agora, ela pode ser distribuída a grandes distâncias, a enormes distâncias, muitas vezes milhares e milhares de quilômetros, sem nenhum atraso, sem nenhum delay. É o que a gente chama de corrente alternada, que foi descoberta pelo Nikola Tesla, e isso só é possível de ser viabilizado pela utilização de transformadores. Então, basicamente, como que a gente distribui energia para as sociedades e para as populações? Você pega uma energia da natureza, eu vou falar do grande participante da matriz brasileira, que é a energia hidráulica. Você acumula água numa determinada parte do terreno brasileiro,
faz essa água, eu digo acumular bastante, viu gente? A altura chega às vezes a 120 metros. E esse acúmulo de água também acaba alagando vários terrenos e trazendo também problemas ecológicos e ambientais. Então não é uma coisa totalmente limpa, digamos assim, mas você tem que alagar determinadas regiões. Aí você pega essa água acumulada e faz ela correr por uma comporta. Ela vai perdendo altura, ganhando energia cinética, ganhando velocidade, ganhando pressão. E aí lá embaixo ela dá de cara com o pás de uma turbina. E preso a essa turbina nós temos ímãs. E em volta dessa estrutura nós temos o circuito elétrico que vai ser induzido. Basicamente o que acontece, gente, é que a queda d'água roda a turbina, que roda os ímãs, que gera magnetismo e eletricidade nas bobinas, que são levadas para a cidade. Aí você vai falar, mas tudo bem, você está me dizendo que é mais fácil levar para as cidades, mas ainda não entendi por que eletricidade. Eu não podia levar energia térmica? Não, porque a corrente é alternada. O que eu quero dizer? Quando a água bate na turbina e roda a turbina, o fluxo magnético que gera a corrente, ele fica máximo, zero e mínimo. Zero, máximo, zero, mínimo, zero, máximo. Ele alterna os valores de fluxo magnético devido à rotação. O que isso gera, gente? Isso gera o que a gente chama de corrente alternada. Você está na tua casa, e você tem usina, você não precisa esperar, se a corrente fosse direta, isso teria que acontecer. Você não precisa esperar a energia ser trazida pelo elétron que teria que sair lá da usina e chegar até sua casa. Eles são rápidos, muito rápidos, mas nesse trajeto você teria atrasos, às vezes até de minutos, até a horas. Imagina, você liga uma lâmpada e espera 30 minutos para ela ligar? Não. Então qual que é o processo? A água cai, roda o ímã, muda o fluxo magnético na espira e aí você gera corrente alternada, ou seja, os fios já estão instalados da usina até a sua casa. Então na hora que você liga o aparelho e a usina começa a produzir energia, a energia hidráulica lá da água é convertida em energia eletromagnética que faz com que todas as cargas vibrem, desde o comecinho da usina até a sua casa. E aí você já começa a receber energia imediatamente, sem atraso. Então, essa pergunta, inclusive, já foi pedida no Enem várias vezes. Por que utilizamos energia elétrica como energia transportadora? Porque ela vai longe, com perdas relativamente pequenas, totalmente limpa não ambientalmente falando, mas limpa porque não gera carvão, não gera queima, e também ela pode ser alternada, o que permite a utilização da energia sem atraso. Ok? Isso em relação à energia elétrica alternada. Mas se você pegar, gente, algumas populações pequenas, às vezes até em beira de praia, em ilhas, lugares não muito acessíveis à rede pública, você ainda tem, né, redes de energia elétrica diretas, né, com geradores, com fontes e com baterias. Mas aí você tem muito mais dissipação e você tem atraso no funcionamento muitas vezes. Então a gente não utiliza para grandes populações. Muito bem, então energia elétrica, energia de transporte alternada. Muito bem. Aqui a gente começa a mostrar para vocês como se organiza a matriz energética brasileira. Ô, Tander, mas você não vai falar o que é a matriz energética? Então, matriz energética é um gráfico que mostra a distribuição das fontes de energia que determinado país ou determinada população desenvolve para compor o seu fluxo total de energia a ser consumida. Ao contrário do que as pessoas pensam, porque às vezes você segue aí a mídia, existe uma cobrança fortíssima por parte da Europa e dos Estados Unidos em relação a problemas ambientais, em relação à Amazônia, em relação à América Latina, em relação à África, em relação à Ásia. Na hora que você vai olhar realmente os dados, gente, a gente vê que talvez não seja bem assim. Repara aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, ó, verde e preto. Verde e preto de propósito, viu, gente? O preto se refere ao petróleo e ao carvão, principalmente, né? Fontes não renováveis. Basicamente não renováveis. E o verde se refere àquelas fontes que são renováveis, como, por exemplo, solar, eólica, biomassa, energia oceânica, energia de marés. Repare que no primeiro gráfico, a matriz energética brasileira, ela tem praticamente 52% de matriz energética suja, não renovável.
carvão das termoelétricas, petróleo das termoelétricas também, das usinas transformadoras e combustíveis em geral, né? Diesel, gasolina e todos os derivados. E tem ali próximo, né, 48,4%, quase 49% de matrizes energéticas que são renováveis e que reduzem bastante as poluições e os problemas ambientais. Gente, dá uma olhada nas estatísticas do mundo. No mundo, em média, a matriz, isso é média, né? É suja 85%. 85% do mundo consome basicamente petróleo e carvão para sua matriz energética. E 15% em média apenas de fontes renováveis. Você vê também aqui, no caso desse diagrama em círculo, a matriz energética brasileira expandida. E você vê que metade desse anel, ou seja, metade da energia que nós obtemos, é energia hídrica. Por um lado, causam uma certa dependência do Brasil em relação ao regime de chuvas, em relação ao clima e as previsões climáticas. Muitas vezes você tem regiões e épocas de estiagem, o Brasil tem que acionar as termoelétricas, aí a matriz fica um pouquinho mais suja. Mas isso não passa de 5 às vezes 8% a mais, 10% no pior caso, num dia, né, numa seca lá numa determinada região. Ou seja, a matriz energética brasileira ela é limpa e excelente. Metade dela é hídrica, e se você colocar eólica e solar, que são ali aquele azul mais claro e o amarelo, você praticamente tem 3/4 da matriz energética brasileira renovável, e isso contribui para que nós possamos fazer o papel de interlocução com o pessoal de fora, né, principalmente com a Europa, Estados Unidos e o mundo dito desenvolvido, no sentido de falar para eles que nós estamos indo no caminho certo e nós estamos aí entre os países, digamos, gigantescos, né, com grandes populações de mais de 100 milhões de pessoas. Talvez o Brasil esteja num caminho muito bom no sentido de deixar sua matriz cada vez mais ambientalmente e ecologicamente mais limpa e as fontes, portanto, mais renováveis. Se você pegar o petróleo ali, o Brasil ele tem a sua dependência do petróleo, mas nós temos também lá o pré-sal, apesar de ter vários acordos externos também com relação àquela região, mas nós temos garantia energética por algum tempo. Nós talvez não tenhamos estrutura de distribuição e de eletrotécnica tão bem desenvolvida, mas a nossa matriz de energia é de se orgulhar, ela é limpa na medida do possível, quase meio a meio, e principalmente organizada em cima dos recursos hídricos, eólicos e solares. Os eólicos lá no Nordeste, que é uma região muito conhecida por ter grandes trens de vento, como a gente fala, energia solar. Nas regiões também no Nordeste, nas regiões litorâneas, o Brasil tem sol durante muitas partes do ano, e também biomassa e outras formas também menores que nós temos projetos aí em vários lugares do Brasil, com várias ONGs sérias trabalhando nesse sentido. Ou seja, gente, matriz energética do Brasil, muito boa, claro, pode melhorar, mas ela não é uma matriz contribuidora, digamos assim, de problemas ambientais e de extinção de recursos não renováveis. E aí, gente, nós temos essa noção da matriz energética brasileira e agora eu quero fazer uma comparação com o resto do mundo e até fazer uma polarização, nada bélica e nada agressiva, com alguns dos nossos interlocutores mais exigentes da atualidade, que é a França. Então, olha só, gente, se você reparar aqui, né, nesse gráfico da matriz energética mundial, que a gente chama de gráfico em pizza, você vai perceber que a maior parte dos países tem a sua matriz suja. Você está vendo ali o marrom e o preto, né? Muito carvão, muito petróleo, muita gasolina. Você tem ali basicamente praticamente 60%, né, de recursos que estão baseados basicamente em óleo preto, né, no famoso black gold, né, no óleo preto, no petróleo e nas usinas de carvão. O carvão esse que às vezes já está na sua forma perfeita para ser consumido e muitas vezes até você tem que gastar energia também, né, para preparar o carvão retirado das minas lá para que ele seja um bom combustível. Então a matriz mundial bastante suja, quase 65%, aliás, quase 60%, somando ali as duas
estatísticas de recursos não renováveis. E você tem uma tabela também aí que nós estamos e vamos mostrar para vocês, uma tabela dos recursos da França. E aí você vê a dependência da França da energia nuclear. Energia nuclear, gente, são aqueles elementos, inclusive estudados pela Lisa Meitner e pela Marie Curie, dos elementos que decaem, dos núcleos instáveis que decaem. E aí a França tem que ir atrás desses recursos, que em geral estão na África, nas suas ex-colônias, e a exploração envolve diminuição da condição humana, né, de conforto humano, de saúde, então muitos problemas nesse tipo de matriz. Além do que, gente, matriz nuclear, além de a obtenção dos núcleos instáveis ser muito difícil e muito geopolítica, o que você faz também com lixo totalmente radioativo? Então é uma matriz também extremamente complexa e desafiadora. Então o Brasil está bem. Aqui nós vamos contar um pouco para você de como a energia é produzida, que é o efeito de indução eletromagnética. Eu citei antes, bem por cima, mas agora você vê em detalhe como que a energia elétrica é gerada nas usinas hidráulicas. Através da movimentação de ímãs em torno de bobinas, que fazem parte do circuito principal, do qual a sua casa também faz parte. Então, basicamente, a gente chama isso de lei da indução eletromagnética, lei de Faraday. Sempre que um ímã entra em movimento em relação a um circuito elétrico formado por um enrolamento, ele altera o fluxo magnético aqui dentro, que induz forças elétricas nos elétrons que já fazem parte da espira, que acaba gerando corrente elétrica que eu levo para as cidades e para as populações. Então, o fenômeno principal dentro das usinas é a indução eletromagnética. Aí você vai perguntar, mas quem é que vai movimentar o ímã? A água, a força do vento, a potência do mar, ou qualquer outra forma, ou infelizmente a queima do carvão, ou a queima de um óleo, ou uma outra forma de energia natural. Então a indução eletromagnética é muito importante na geração de eletricidade, é a movimentação de ímãs. Tander, não pode ser outra coisa? Não, tem que ser ímãs. Então a gente descobriu, Michael Faraday descobriu que ao movimentar ímãs, ele induz forças e correntes elétricas naquela bobina que está em volta. E esse é o principal processo nas usinas hidrelétricas. Aqui eu queria também dizer para vocês que nós não temos apenas usinas hidrelétricas. Nós temos também usinas que envolvem a oscilação marítima. Vocês vão ver aí nas imagens que nós vamos colocar para vocês, nós temos grandes unidades amarelas assim, que recolhem energia devido às marés. Nós temos também usinas envolvendo biomassa, usinas que queimam, né, resíduos biológicos e resíduos orgânicos para produzir vapor, para poder gerar uma turbina. E nós temos também outras formas, como por exemplo a oceânica, como por exemplo os trens de vento, como por exemplo usinas que mexem com boias. Ou seja, gente, existem muitas ideias. Basicamente, é um número inesgotável de ideias. Se vocês forem lá nos nossos links, depois na plataforma, vocês vão localizar alguns dos melhores. Mas se vocês forem lá no YouTube, você vai achar um monte de gente fazendo mini usinas com água, mini usinas solares, fogões solares e se virando para ir atrás de energia. Essa é a discussão principal. O ser humano e as comunidades estão percebendo que muitas vezes não tem que depender do poder público e que eles podem gerar essas novas formas de energia e essas formas alternativas de obtenção de energia. Então, a eólica, os trens de vento, que são as eólicas, a solar, a biomassa, a oceânica, de vibração, são todas formas não usuais e que estão muito em voga, estão ajudando as sociedades a obter energia. Chamando a vinheta da curiosidade. Gente, eu trouxe para vocês aqui um vídeo, então, muito interessante, que fala sobre as formas de obtenção de energia, dentre elas a energia solar. E a gente vai passar um trecho aqui para vocês, depois, lá na plataforma, vocês têm acesso completo ao vídeo inteiro, mostrando tudo que a gente pode saber sobre a coleta da energia solar. Durante o dia, os módulos solares captam a luz do sol e geram energia.
Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período, há menos luz do sol. Então, o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo, seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. E aí depois então vocês observem esse vídeo falando sobre a formação de uma casa solar. Dessa maneira, a gente vai encerrando essa nossa aula, esse nosso encontro, sempre lembrando que os links estão sempre lá na plataforma, e eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês. O consumo de energia elétrica no Brasil está ligado ao regime de chuvas e das formas alternativas. Será que seria interessante se todos ou a maioria da população brasileira tivesse carro elétrico? Que é uma coisa da moda, né? Será que valeria a pena todo brasileiro ter um carro elétrico? Que tipo de problemas enfrentaríamos? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui, encerrando o nosso encontro. Não deixe de consultar os links na nossa plataforma e eu vou deixar aqui uma reflexão de minha autoria, Arnaldo Bon, para que vocês possam também guiar os seus estudos. A própria autonomia de uma população está ligada à obtenção de fontes de energia e à sua transformação em elétrica para distribuição. O Brasil é muito cobrado pela Europa e pelos Estados Unidos para ter ações na Amazônia, por exemplo. Mas será que nossa produção de energia é mais ou menos limpa que a do resto do mundo? E eu acho que vocês já sabem a resposta, né? Mas é isso. Bons estudos. A gente está encerrando esse encontro. A gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!